Fala galera, bom dia. Aqui quem fala é o professor JP e hoje a gente vai corrigir alguns exercícios relacionados à semelhança de triângulo e semelhança de quadrilátero, semelhança de polígonos em gerais, né? O exercício que a gente vai corrigir é da apostila Positivo, volume 1, é do 9º ano, livro didático, página 49, número 2, página 50, número 3, e o do livro de atividades, página 21, 22, número 8 e número 9. Vamos lá, começando aqui. Primeiro a gente vai começar com o exercício do livro didático. Determine as medidas x e y, sabendo que em cada caso os triângulos são semelhantes. Vamos lá. Primeira coisa que ele já informou para a gente é que os triângulos são semelhantes, então a gente não precisa verificar se os triângulos são semelhantes. Ele já confirmou isso para a gente. Então o que a gente tem que fazer? Primeira coisa que vai analisar aqui nos triângulos é quais são os ângulos correspondentes e para verificar quais são os lados que são proporcionais. Vamos lá. Olhando aqui, ó, na frente do triângulo do ângulo A, tem um risquinho. Na frente do ângulo C não tem nenhum risco. Na frente do triângulo B tem 2 risquinhos. Comparando com o outro triângulo. Na frente do ângulo D tem um risquinho. Na frente do E não tem risquinho nenhum. Na frente do F tem 2 risquinhos. Então, o que a gente vai afirmar aqui? Ó? Quais são as semelhanças que a gente pode falar? Que são proporcionais, né? Esse ângulo AB, ele está entre os ângulos com um risquinho e 2 risquinhos. Então, ele é proporcional ao triângulo DF, que também tem 2 risquinhos, e está entre 2 risquinhos e um risquinho. Então, vamos colocar esse aqui primeiro que a gente tem aqui. Vou colocar aqui no pente para a gente fazer. Ó. Primeira semelhança que a gente tem, ó, 6 sobre 2. Determinar agora os outros valores. Ó. Primeiro, eu vou determinar o valor de y. O y aqui, ó, que a gente tem, está entre BC, y mais 4, e o outro lado aqui, ó, que está entre o ângulo de 2 riscos e sem risco, é o próprio y. Então, vamos colocar aqui embaixo y. Quando a gente multiplica isso aqui, ó, em x, multiplica 6 vezes y, 6y. É igual. Quando multiplica y, 2 vezes y mais 4, faz chuveirinho, né? 2 vezes y. 2y, 2 vezes 4, mais 8. Resolvendo isso daqui, o y vem para cá, né? Fica 6y menos 2y igual a 8. 4y igual a 8. Y é igual a 2. Primeiro resultado que a gente tem é esse aqui. Eu vou até copiá-lo. E colocar aqui a figura. Primeiro resultado é esse. Y igual a 2. Para achar outro resultado, vamos lá, vamos no pente de novo. Ó. A gente vai utilizar a mesma proporção aqui primeiro, que é o número que a gente tem. Ó. 6 sobre 2. Em relação ao x, ó, quem que está entre o ângulo A e o C aqui? X mais 6. Então, aqui em cima, ó, x mais 6 sobre... O outro valor que está entre os dois aqui, ó, é 3. Sobre 3, então. Resolvendo isso daqui, ó. 6 vezes... Vamos começar pelo x multiplicando, né? 2 vezes x, 2x. 2 vezes 6, 12. 6 vezes 3, 18. Agora, vamos passar o 12 para o outro lado. 2x é igual a 18 menos 12. 2x é igual a 6, x é igual a 3. Descobrimos o valor do x e o de y. Só isso que era para fazer. A mesma coisa nas outras figuras. Ó. Nesse caso aqui, quem são os que são proporcionais? Ó? Mesma coisa a gente vai analisar. Quem está de frente para o de 2 risquinhos é o y, quem está na frente de 2 risquinhos aqui é o 3. Quem está na frente de 3 risquinhos é o x, quem está na frente de 3 risquinhos é o 10. Então, a proporção que a gente vai utilizar são os que estão na ponta. 5 sobre 2 primeiro. Deixa eu apagar isso aqui. Se eu consigo aumentar isso aqui, para ficar melhor. 5 sobre 2 é igual. Determinar o primeiro valor de x. X sobre 10. 10 sobre x, quer dizer, né?
10 sobre x. Multiplicando o cruzado, isso aqui vai ser igual a 5x é igual a 20. X é igual a 4. Fazendo o y agora, a mesma coisa a gente vai fazer. Ó. 5 sobre 2 é igual. Comparando agora o y. O y está de frente para dois risquinhos. Quem está de frente para dois risquinhos aqui ó, é o 3. Então, y sobre 3. Resolvendo isso aqui, então. 2 vezes y, 2y. 3 vezes 5, 15. Y é igual a 7,5. Deixa eu ver aqui. Vou copiar isso aqui para colocar lá no nosso slide, né? Então, a resposta desse aqui está aqui no canto. X igual a 4, y igual a 7,5. Nessa outra figura aqui, na letra C, a gente vai analisar a mesma coisa. Sempre, quando já deu as proporções, já deu que é semelhante, não precisa verificar se é semelhante. Só resolver as contas mesmo. Ó. Mesma coisa vamos analisar. Ó. Quem está de frente para dois riscos aqui é o 10. De frente para um risco aqui é o x. De frente para o que não tem risco nenhum é o 15. Desse aqui, de frente para quem não tem risco nenhum, y. Um risco só, 4,8. Dois riscos é o 4. Então, o que a gente vai comparar, fazer a comparação, é o que está na frente do 2 riscos, que é o que a gente tem os números, né? Deixa eu apagar esse aqui, ó. Nesse caso aqui vai ser 4 sobre 10. Vamos terminar primeiro o valor de x, ó. Começou pelo triângulo menor, então vai ficar 4,8 sobre x. Resolvendo isso daqui, multiplicando em x, 4x é igual a 48. X, 48 dividido por 4, 12. Utilizando a mesma proporção, 4 sobre 10. Verificando aqui, ó, quem está de frente porque não tem risco é o y. Então, igual a y sobre 15, né? Fazendo a mesma coisa, multiplicando o cruzado. 10 vezes y, 10y. 4 vezes 15, 60. 10 passa dividindo, y é igual a 6. Copiando e colando lá no nosso slide. Letra D. Mesmíssima coisa, ó. 6, 9, 10, x, y4. Qual que é o valor que a gente tem os dois valores? Né? Qual que é o ângulo, lado que a gente tem os dois valores? A gente pode usar como base na nossa proporção. Nesse caso aqui, ó, na frente de 3 riscos tem o 4 aqui, e na frente de 3 riscos tem o 9 aqui. Vamos utilizar de lá para cá. Fazendo 9 sobre 4. Determinar primeiro o valor de x. Quem está na frente do x aqui ó, é o 2 riscos. Então, aqui vai ser 10 sobre x. 10 sobre x. Resolvendo isso, 9 vezes x. 9x é igual a 10 vezes 4, 40. X dividindo 40 por 9 vai dar um número quebrado, né? Então, podemos deixar em forma de fração mesmo. Vai dar uma 40 sobre 9. Agora, determinando o valor de y. Utilizar essa proporção que a gente já tem. E o de y vai ser y aqui e o 6 aqui. Então, 6 sobre y. Resolvendo 9 vezes y, 9y. 4 vezes 6, 24. Dividindo 24 por 9, também não dá um resultado exato. Então, vamos deixar em forma de fração mesmo. Copiando e colando lá no nosso slide para colocar as respostas. Na número 2 era só para fazer isso. Próxima questão é da número 3.
3, está errado isso aqui, ó, número 3. Observe o seguinte, o que ele fala? No triângulo ABC, esse triângulo aqui que está desenhado, B e C, esse lado aqui, ó, BC, é paralelo a DE. Quando tem essas duas barrinhas aqui, quer dizer que é paralelo. Sem utilizar instrumentos de medição, faça o que se pede. Aí na letra A ele pergunta o seguinte, ó, os triângulos ABC, esse triângulo maior aqui, e ADE são semelhantes? Nesse caso, a gente tem que primeiro verificar se são semelhantes. Vamos analisar aqui, ó. Para ser semelhante, o que a gente precisa ter? Num polígono normal, os lados correspondentes têm que ser iguais e os lados são proporcionais. Em relação ao triângulo, a gente tem alguns casos especiais. Por exemplo, se a gente tem dois ângulos iguais, a gente pode afirmar que eles são proporcionais. Se tem os três ângulos iguais, pode afirmar. Tem diversos casos. Vamos analisar essa figura aí, ó. Vou desenhar esses dois triângulos aqui, ó, para vocês entenderem. Ó. Primeiro triângulo ABC, ó. Ele é assim. Aqui em cima o A, o B e o C. E o triângulo ADE, ele é um pouco menor. Ele é assim. A, D e o E. Reparem o seguinte, o ângulo A aqui, ó, é igual a esse ângulo A, que é a mesma figura. Ó. Esses aqui, ó, são correspondentes e são congruentes. Como ele me falou que DE é paralelo a BC, então a gente pode afirmar que esse ângulo B aqui, ó, é igual a esse ângulo D. E esse ângulo C é igual ao ângulo E. Nesse caso, a gente pode afirmar que eles são semelhantes? Sim. Vou colocar. Sim. Por quê? Pois os ângulos correspondentes são congruentes. Só isso. Como os ângulos correspondentes são iguais, são congruentes, a gente pode afirmar que eles são semelhantes. Utilizando isso para responder, a letra B. O que ele pede na letra B? Não está aqui, mas vamos fazer aqui. Ó. Na letra B, ele pede para determinar as medidas, estou lendo aqui, ó, dos segmentos DB e BC. Então, ele quer saber quanto que vale DB, que é essa figura aqui, e quanto que vale essa daqui. Vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. Ó. A primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar os lados proporcionais. Ó. Preste atenção, a gente sabe o que? AB é proporcional a AD, AC é proporcional a AE e DE é proporcional a BC. Então, vamos colocar isso aqui. Ó. AB é proporcional a AD, AC é proporcional a AE e BC é proporcional a DE. Colocando os valores que a gente tem agora, a gente não tem o valor de AB, mas a gente sabe que AB é esse pedaço aqui, ó, AD, mais esse pedacinho DB, que é o que ele quer descobrir. Então, vamos colocar aqui, ó, 2,2 mais DB. E o AD é o próprio 2,2. O AC é a soma desses dois, 2,6 mais 1,3, que é igual a 3,9. O AE a gente sabe quanto que vale, né, que ele deu aqui, que é 2,6. E BC a gente não sabe quanto que vale, que é o que a gente quer descobrir. E o DE, ele falou que vale 1,8. Pronto. A gente consegue resolver isso aqui agora. Vamos começar por esse aqui. 2,2 mais dB sobre 2,2. Lembrando que a gente não pode cortar aqui porque tem uma adição, né? 3,9 sobre 2,6. Resolvendo isso daqui, vou resolver direto, tá?
vai ficar que DB é igual a 1,1. Agora, resolvendo aqui o BC, 3,9 sobre 2,6 é igual a BC sobre 1,8. Resolvendo isso daqui, a mesma coisa, vou fazer direto, tá? BC é igual a 2,7. Copiar e colar aqui para colocar a resposta. Colocar aqui no cantinho. Esses aqui são os exercícios do livro didático. Agora vamos resolver os exercícios do livro de atividades. Ó. Vamos lá. Observe os quadriláteros a seguir e faça o que se pede em cada item. Letra A. Identifique quais deles são semelhantes e explique o porquê dessa semelhança. A primeira coisa que a gente tem que analisar nos polígonos semelhantes são o quê? São se os ângulos correspondentes são proporcionais e se os ângulos correspondentes são congruentes e se os lados correspondentes são proporcionais. Observando aqui, a gente consegue enxergar o quê? Somente os que podem ser semelhantes é os quadriláteros C e D. Por que, que o A e o B não podem ser semelhantes com nenhum dos outros? Porque os ângulos são diferentes. Ó. Aqui é 40 e 140, aqui é 30 e 150. Aqui é 50 e 130, aqui é 50 e 130. Então, os únicos que podem ser semelhantes são o triângulo CD, o quadrilátero C e o quadrilátero D. Analisou que os ângulos correspondentes são congruentes. Vamos analisar agora os lados. Ó, esse lado aqui vale 4,5 e o lado desse aqui vale 3. Então, vamos verificar aqui. Deixa eu apagar esse aqui. 4,5 sobre 3. Tem que verificar se é proporcional. É esse aqui. Ó. A base é 6,75. E a base desse de cá é 4,5. Existem diversas formas para fazer isso aqui. A gente pode multiplicar em x ou simplesmente simplificar. Né? Nesse aqui eu posso dividir 4,5 por 3, que vai dar 1,5. E dividindo também 6,75 por 4,5 também vai dar 1,5. O que quer dizer, então, já que o resultado deu igual, quer dizer que eles são semelhantes. Quais eles são semelhantes? Explico por quê. Vamos lá. Então, respondendo aqui, ó, os quadriláteros C e D, pois seus lados correspondentes são proporcionais e seus ângulos são congruentes. Letra B. Determine a razão de semelhança entre as medidas dos lados dos polígonos indicados no exercício anterior. A gente acabou de fazer, né? Essa é a resposta aqui, ó. Colocou lado sobre o lado, lado sobre o lado. E simplificou. Então, a razão de semelhança aqui, ó, é 1,5. Vamos lá, número 9. Em cada item, temos dois polígonos semelhantes. Determine as medidas solicitadas. Ele já é a mesma coisa do exercício, o primeiro exercício que a gente fez hoje, corrigiu hoje, né? Já afirmou que são semelhantes. Vamos começar pelos ângulos, que é mais fácil de enxergar. Vamos lá. O que a gente pode falar em relação aos ângulos? Ó, quando a gente tem dois polígonos semelhantes com as mesmas letras, a gente pode afirmar, a gente tem certeza do seguinte, ó, que o ângulo A é igual ao ângulo A'. O ângulo B é igual ao ângulo B'. O ângulo E é igual ao ângulo E'. Então, vamos lá. Primeiro eu vou responder as linhas de baixo aqui. Ó. O ângulo C', que é esse aqui, ele vale a mesma coisa desse C aqui. Ó. Então, aqui vale, deixa eu pegar aqui. Ó. Inserir, caixa de texto, eu consigo colocar aqui? Consigo. Então, esse C' aqui vale 100 graus. Agora o ângulo A'. O ângulo A', ele é a mesma coisa que o ângulo A aqui.
Desculpa, ele quer saber o A, né? O ângulo A é a mesma coisa que o ângulo A', que no caso é 113. E o E é a mesma coisa que o ângulo E', que nesse caso aqui é 70 graus. Agora, em relação aos lados, ele quer saber quanto que vale o E'A', que nesse caso é esse aqui. E quer saber quanto que vale o C'D', que é esse aqui. E o DE, que é esse aqui. Vamos lá. Para resolver essa aqui, eu vou explicar uma outra forma de fazer, porque nesse caso eu acho um pouco mais fácil quando a gente trabalha com polígonos semelhantes. A primeira coisa que a gente vai analisar é a razão, determinar a razão de semelhança entre os polígonos. Então, vamos lá. Quais são os polígonos, o lado do polígono que a gente tem dois números? Tem tanto um número nesse primeiro polígono e tem um número nesse polígono de cá. Se a gente for observar aqui, ó, é o lado BC e aqui B'C'. Aqui, ó, então vamos lá. BC sobre B'C'. Isso aqui, BC vale 6, B'C' vale 4. Simplificando isso aqui, é a mesma coisa que 1,5. Como que a gente faz, então, agora para determinar o valor dos outros? Vai fazer agora a proporção. Ó, ele quer saber o E'A' em relação ao EA. Então, vamos lá. Como eu comecei aqui sem o linha, com o polígono inicial, aqui vai ser E sobre A sobre E'A'. O E sobre A a gente sabe que vale 8,1. O E'A' a gente não sabe quanto que vale. É o que a gente quer descobrir. Só que a gente sabe que isso aqui é igual a 1,5. Se quiser colocar o sobre 1 para facilitar, não tem problema. O que a gente pode fazer aqui? Trocar de lugar, né? O E'A' vai ser igual a 8,1 dividido por 1,5. Que vai dar igual a 5,4. Então, esse aqui, 5,4. O C'D', mesma coisa. C sobre D, C'D'. C sobre D, a gente sabe que vale 4,5. 4,5 sobre C'D'. Isso aqui é igual a 1,5. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Já que a gente quer saber o C'D', é só dividir, né? 4,5 dividido por 1,5, o resultado é 3. Repare que nesse outro aqui, para saber o DE, é um pouco diferente, ó. DE sobre D', E'. DE a gente não sabe. D', E' é o que a gente sabe, né? Que vale 3. Repare que agora é um pouco diferente. Eu não posso trocar esses dois aqui, ó. Então, eu vou ter que multiplicar o 3 por 1,5. DE é igual a 4,5. Opa. Só isso. Vou copiar e colar lá no exercício. Pronto. Vamos lá, 9, letra B. A mesma coisa, é um polígono. Vamos começar sempre pelos ângulos, que eu identifico como mais fácil. Ó. Primeiro ele quer saber o ângulo E e o ângulo H. O ângulo E é esse ângulo daqui, que ele é semelhante ao ângulo B. Então, ele vale, ó, 135 graus. O ângulo H é proporcional, é congruente, correspondente, né, ao ângulo C, que vale 45 graus. Pronto, comparamos os ângulos. Agora vamos comparar os lados. A mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Qual é o lado ou ângulo que a gente tem, que a gente consegue achar uma razão? Ó, repare no seguinte, ó, a gente sabe que o BA vale 4 e o proporcional a ele, o semelhante a ele, o correspondente a ele, como preferir, é o EF, que é 2. Então, ó, deixa eu apagar esse aqui. Ó. BA é proporcional ao EF. BA vale 4 e EF 2. Então, a razão de semelhança aqui é 2.
Aí ele quer saber o BC. Ó. BC é essa parte aqui de cima. Ele é proporcional ao 3 raiz de 2, ao HE. Então, ó, BC é proporcional ao HE. BC a gente não sabe, é o que a gente quer descobrir. E o HE, 3 raiz de 2. E a gente sabe que essa proporção aqui vale 2. Resolvendo isso daqui, a mesma coisa, a gente pode multiplicar. Então, BC vale 6 raiz de 2. O outro que ele quer saber é o CD. CD é proporcional a HG. CD, HG. CD a gente quer descobrir. HG vale 5. Isso aqui, proporcional, razão é 2. Multiplicando, CD é igual a 10. E por último, o que ele quer saber é o DA. DA é a base que é proporcional a GFG. DA, FG. DA é o que a gente quer descobrir. E FG vale 3. E essa razão vale 2. 3 vezes 2, DA é igual a 6. Copiar isso aqui e colocar lá no exercício. Por último, letra C. Ele deu esse polígono aqui, é um trapézio, né? E esse trapézio aqui, ó. Ele quer saber o valor de x, que é o lado de cima, e o y, que é a base do triângulo menor. Mesma coisa. A gente tem dois valores que a gente pode achar a proporção, né? Tanto a lateral aqui, ó, que é 3, como a diagonal aqui, que é 6. Aqui 2, aqui 3. Vamos fazer pelo aqui do lado, ó, 3 sobre 2. Primeira razão é 3 sobre 2. Que isso aqui vai ser igual a 1,5. Vamos lá, vamos começar pelo x aqui, ó. A parte de cima com a parte de cima. A gente sabe, então, que x sobre 2,7 é igual a 1,5. Multiplicando aqui, então, ó, x é igual, na conta aí, 4,05. Agora, determinando o valor de y. Aqui embaixo vale 9 e a base vale y. Começa pelo 9, né? 9 sobre y é igual a 1,5. Aqui a gente pode trocar. Vai ficar a mesma coisa, então, que y é igual a 9 dividido por 1,5. Opa! 1,5. Resolvendo isso aqui, então, y é igual a 6. Copiar e colar aqui no exercício. É aqui mesmo. Pronto. X vale 1,5. X vale 4,05 e y vale 6. Por hoje é isso, galera. Até mais.